Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 53, formação e propriedades do perispírito, para você ver como são as coisas, a persistência no trabalho. Há 3, 4 vídeos atrás eu me encontrava impossibilitado de trabalhar. Dores fortíssimas nos pulmões. O trabalho dignifica o ser, a persistência, nós temos que persistir, perseverar. Agora eu já não estou sentindo, não estou me sentindo mais nada. Por quê? Porque os irmãos necessitados que aqui estiveram, porque já foram levados, porque já me informaram, eles, ao aproximar-se de mim, né? Então eles se aproximaram, eles receberam as energias que eles estavam necessitando, mas só que nessa transfusão eu sinto, né, aquela dor imensa, sinto a dor deles. Nesse caso, é apenas um tratamento, então não significa que eu possuo as necessidades deles, é apenas uma troca de energia, mas nessa troca eu sinto a dor deles, por causa do amor que eu tenho por eles, pelo meu próximo, e como eles receberam, foram levados para os hospitais espirituais, como muitos aqui ainda se encontram presentes, né, sendo auxiliados pelo nosso irmão Marcílio, Leontina, sendo auxiliado pelo nosso irmão Sr. Cássio, né, que já há um bom tempo está auxiliando a equipe espiritual. Então, é persistência, gente. Não adianta reclamar. Com todo respeito, se fosse outro, com todo respeito. Cada um é cada um. Quando eu senti aqui a dor no pulmão direito, hoje tinha parado de gravar e tinha procurado uma UPA, porque a dor naquele momento ali foi tão forte que outra pessoa ia pensar que seria caso até de internar no hospital. Mas eu não tenho medo da morte. Se eu morrer aqui, as pessoas vão ter que se virar com o meu corpo, porque né, não depende mais de mim depois. Mas não desencarna assim também não, desencarna na hora certa, né, e tudo dá certo. Então, Kardec continua aqui assim, ó. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre estes. Olha só para você ver. É assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar-se em missão entre estes. Então, quando fala em missão, nós nos lembramos assim de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, desculpe, Francisco de Assis, Allan Kardec, né, Hippolyte Léon Léonard Rivail, né, Pestalozzi, Gabriel Delan, Leon Denis, Camilo Flammarion. Nós nos lembramos de Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo,
Senhor Mariano, Frederico Peiró, né? Joana de Ângeles. Nós nos lembramos desses seres missionários, missão. Padre Donizete Tavares de Lima, Irmã Dulce da Bahia, Madre Teresa de Calcutá. Então, são seres missionários. Então, eles vieram até nós. Eles vêm até nós, enquanto nós não conseguimos ir até eles. Mas para você ver a misericórdia do Pai, Deus não abandona ninguém, nenhum dos teus filhos. Sabendo Ele que nós não temos condições de ir até Ele, Ele nos envia aqueles para nos alentar, né? Nos acalmar, nos consolar, né? Aqueles mensagens está aí, aqueles que nos dá colo, você entendeu? Porque não são todos que dão colo. E não são todos também que têm energia suficiente, capazes de ajudar aquelas outras pessoas que estão necessitadas daquele colo, porque aquele colo tem um significado além de colo físico, é um colo espiritual, né? Então, tais espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram e que, em pensamento, eles veem, são videntes entre cegos. Olha só para você ver. E tais espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram e que, em pensamento, eles veem, são videntes entre cegos. Videntes entre cegos. Olha só para você ver que psicologia isso aqui. Isso aqui é um tratado de psicologia. Isso aqui é ciência, isso aqui é filosofia, isso aqui é psicologia. Tem tudo aqui. Nós acabamos de ler aqui agora. Olha só. Tais espíritos trazem consigo. Eles trazem, né? Não o invólucro físico. Eles não trazem com eles um corpo físico, né? Mas a lembrança no teu eu. Eu mesmo conheço certas pessoas aqui na Terra que bate os olhos na direção do zimbório à noite, como se diz no céu estrelado, e olha para uma estrela, um aperto no peito. Olha para uma outra, um aperto no peito. Eu conheço pessoas aqui na Terra que bate os olhos em determinados planetas e começa a chorar. Por que será? Tem pessoas que batem os olhos em Saturno, em Júpiter, e começa a chorar.
que será? Será que estas pessoas não estão aqui na Terra na condição, vou voltar a ler aqui, né, o parágrafo anterior, olha só para você ver. Em que se encontram? Fazem como o nobre que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobres? Será que esses seres que aqui na Terra que batem os olhos à noite nas estrelas e que começam a chorar, será que aqui na Terra eles não se encontram na condição desses nobres que se despiram daquela roupa de nobre para vestir-se temporariamente uma roupa de um plebeu? E que aqui na condição de missionários bate os olhos na direção daquelas estrelas, daqueles planetas, e vem à mente as lembranças daqueles que lá ficaram, daqueles familiares que lá ficaram. Quantos milhões de seres aqui na Terra encontram-se na condição igual? Por exemplo, se nós pararmos para analisar, o Brasil é o país da miscigenação. Miscigenação. O que isso significa? Aqui no Brasil, nós encontramos todas as raças de outros países do mundo todo morando aqui no Brasil. Então, mas, por exemplo, nós vemos muito aqui no Brasil, vamos fazer essa comparaçãozinha legalzinha para você. Nós vemos aqui muitos chineses e japoneses, não vemos? Olha como que eu procuro facilitar para as pessoas as coisas. E os japoneses, os chineses, eles aqui trabalham, são pessoas que trabalham muito, batalhadoras, né? Mas tenha isso em mente, que quando eles, no momento de folga, tenha certeza do que eu vou te dizer agora, que eles abrem a imagem no celular do seu país, China ou Japão, pode ter certeza de que vem aos olhos lágrimas de saudade daqueles que lá ficaram. Pode ter certeza. Quantos brasileiros em outros países se encontram nesse exato momento, mas que quando ouvem eles o nome Brasil, o coração dispara. Brasil é quem pronunciou Brasil? Quem pronunciou? E quando eles deparam com o brasileiro, eles se abraçam, eles conversam, eles procuram trocar informações.
aquela saudade. Uns brasileiros vão para o Japão trabalhar, porque são trabalhadores mesmos, mas só podem retornar de 2 em 2 anos. Meu Deus! O tempo não passa. Eles contam os dias que faltam. Uma semana antes de vencer os 2 anos, compram a passagem de volta. E aquela hora que eles já estão adentrando ao avião, e aquela hora que o avião já está decolando, e aquela hora que o avião está aterrissando no país de origem, e quando eles descem, que eles vê os familiares gritando por eles, é assim. É assim que muitos aqui na Terra se encontram. Mas vale a pena. Vale a pena porque essa ida e essa volta faz parte dos desígnios de Deus. É a oportunidade de se redimir, de se lapidar. A pessoa vai bruto e volta lapidado. Volta mais calmo. Ele retorna mais solidário, com o dever cumprido, com a consciência em paz do dever cumprido. É fácil? Nunca foi fácil. Mas também não pode ser fácil. Porque tudo que fácil vem, fácil vai embora. Você vê o caso de muitas heranças. Aqueles filhos que nunca trabalharam e que recebem heranças depois que os pais falecem, eles perdem tudo, porque não foram eles que ganharam, trabalharam, lutaram. Mas isso é relativo também, e também é complexo, por causa da prova e da expiação. Você pensou que eu não ia dizer isso, né? Mas é a situação que nós nos encontramos aqui na Terra. Então, tais espíritos trazem consigo não um invólucro, mas a lembrança. E essa lembrança dói, que você nem imagina. Por intuição das regiões de onde vieram e que, em pensamento, eles veem
são videntes entre cegos, porque eles conseguem enxergar com os olhos da alma. Eles chegam ao ponto de dizer a você: estás vendo esta árvore? Sim. Consegues enxergar a seiva dela? Seiva? Que é seiva? A energia vital da árvore. Onde? Com todo respeito, esses mal conseguem enxergar com os olhos da matéria. São cegos, conduzindo cegos, com tendência a todos ao mesmo precipício. Agora existe aqueles que usam os olhos da matéria para ver, porque é preciso ver, mas eles enxergam com os olhos da alma. Tudo para eles tem outro significado. Quando eles adentram a mata, eles ali se veem em meio a uma sinfonia, porque todos os teus sentidos entram em contato com a harmonia, com a sinfonia, com o vento, com a seiva, com os insetos, com os animais, com as plantas, com a água, com o vento, com o oxigênio, com o gás carbônico. Naquele momento, esse ser irradia espiritualmente aquele que dele se aproxima. Só se beneficia. Ele te fornece, sem que você perceba, energias para mais alguns anos permanecer no corpo físico. São seres que intercedem, porque possuem bagagens, podem interceder, podem rogar pelo outro, porque possui ele capacidade. Mas se aquele o qual ele intercede se perder, não se perde. Como todos aqueles que, quando viram os olhos do Cristo, nunca mais o abandonaram.
Todos que viram os olhos de Jesus nunca o abandonou. Porque os olhos do Cristo representam Deus, representa a verdade, representa a vida eterna. Então esses não se perdem, porque eles sabem como agir, sabem como fazer. São puros? Não. Encontram-se em processo de evolução? Sim. Mas procuram hoje em ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Vamos para o próximo vídeo.